Então, gente, não sei por que a minha câmera acaba desligando, então eu fiquei falando com câmera sem gravar nada, e vou fazer a aula então em 2 blocos para vocês, né? Talvez em 3 se ela parar de falar de novo, porque eu não sei juntar os 2 vídeos, tá? Vocês me desculpem, eu não sei, eu não tenho programinha para isso. Então, vai ficar em tantos blocos quando ela ficar parando. Então, nós estávamos falando... O último, falei uns 10 minutos sem câmera. Agora eu vou ter que ficar verificando toda hora se ela está gravando ou não. Porque eu estou olhando para o texto e eu não estou vendo se a câmera está gravando. Então, nós estávamos falando sobre o processo que estava acontecendo em Portugal em função sobre o momento português, em função da vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. E em Portugal, nós temos 2 momentos. Em primeiro lugar, nós temos uma tendência de resistência de uma estrutura arcaica e feudal contra inovações que a nova corte do Rio tenta impor ao reino. Então, olha só que interessante, nós temos a corte portuguesa, o capital do Império Português no Rio de Janeiro, que está tentando trazer transformações políticas e econômicas para todo o Império. E nós temos uma aristocracia latifundiária portuguesa que ficou em Portugal, mas que não apoia essas transformações, porque quer continuar com seus privilégios arcaicos, privilégios principalmente em função dos impostos, né, em função da sua própria renda. E também nós temos uma tendência, ou uma outra parte da população, que são comerciantes, que estão a favor, ao contrário dessa reforma que liberalizaria comércio. Esses comerciantes que perderam as suas vantagens de ser intermediários metropolitanos, eles, no entanto, em Portugal, eles também se sentem oprimidos por uma legislação que beneficia a aristocracia latifundiária, que, no entanto, não traz tanto lucro para a balança do Estado. Então, esses comerciantes vão exigir a vinda do Dom João para Portugal. Esses comerciantes, eles vão exigir isso para essas reformas que Dom João VI tenta impor desde o Rio de Janeiro, sejam implantados em Portugal quando o rei estará lá. Vocês entendem? Que questão interessante. Então, por outro lado, gente, no Brasil, nós temos uma situação também muito interessante. Vejam bem, a corte vem para o Rio de Janeiro. O capital, agora, do Império está no Rio de Janeiro. Mas agora prestem atenção, será que para um senhor em Pernambuco fazia alguma diferença nessa sua relação com Rio de Janeiro, com Lisboa? É muito interessante. E justamente por isso nós temos nessa época regencial e depois a regencial no caso de Dom João VI, tá? E depois no momento da corte portuguesa no Brasil, nós temos várias revoltas justamente em Nordeste, no Norte e Nordeste. Por quê em Nordeste? Porque é o momento quando o Nordeste de repente também vai perder a sua função central nessa como colônia do Brasil. Se os principais acontecimentos políticos e econômicos estavam a princípio em Pernambuco, estavam a princípio em Bahia, agora eles vão passar todos para o Rio de Janeiro. E na verdade todo o Nordeste vai ter que sustentar o Rio de Janeiro, do mesmo modo como Portugal. Os impostos, esses impostos que vão recair sobre comerciantes e funcionários, não só vai ser em Lisboa e no Porto, vão também ser nas cidades do Nordeste brasileiro. Então,
o Rio de Janeiro e a corte portuguesa no Rio de Janeiro, na verdade, ela é vista como um corpo estranho, tanto para os portugueses, como por uma boa parte das províncias brasileiras. Como se via, por exemplo, um baiano? Ele se via não como um brasileiro que agora tem a corte régia no Brasil. Não, ele se via como um baiano que tem agora a corte no Rio de Janeiro, mas ele tem que pagar os mesmos impostos para ficar sustentando essa corte. A mesma coisa acontecia com o paulista, a mesma coisa acontecia com o pernambucano. Então, quando a gente fala da consciência da nação brasileira, será que esse pernambucano se viu como brasileiro e conseguia se ver como cidadão de um país com capital no Rio de Janeiro naquele período? Eu acho que seria muito difícil. Então, quando a gente fala da interiorização do metrópole, quando a gente fala desse processo de mudança da corte para o Brasil, a gente vai falar sobre vários processos que começam a agir tanto em Portugal como no Brasil. No entanto, nós não podemos dizer que aí, a partir desse momento, surgiu a nação brasileira. A nação brasileira, naquele momento, gente, não existia. Nem pernambucano, nem carioca, a nobreza de Guanabara, nem o português que estava lá também em Rio de Janeiro, nem baiano, nem paulista, eles não se sentiam parte de uma única nação, a não ser, gente, nação portuguesa. Olha só que interessante. Na verdade, eles eram portugueses, mas para quem eles eram portugueses? Vamos um pouco falar do outro texto. O texto, as peças de um mosaico vão falar a respeito disso. Olha só que interessante. Eles se viam como portugueses, mas quando eles estavam diante de uma outra nação. Vejam bem, se eu estou me relacionando como um baiano, eu sou paulista. Mas a partir do momento que eu travo uma discussão ou uma disputa com os espanhóis, no Rio Prata, por exemplo, eu me torno portuguesa a partir desse momento. Então, diante das forças estrangeiras, diante dos ingleses, diante dos espanhóis, todos aqueles moradores, tanto de Portugal como das suas colônias, eles acabam se tornando, se vendo como portugueses. Porém, a partir do momento que a relação, a disputa é interna, um português que está em metrópole, ele não vai se colocar contra o Brasil inteiro, mas ele vai se ver como alguém, muitas vezes somente do Porto, ou somente da Lisboa, ou sendo um comerciante contra os latifundiários. Já no Brasil, não. No Brasil, nós temos essa relação, autorreconhecimento pelo lugar onde você nasceu. Só que o lugar onde eu nasci não é Brasil. O lugar onde eu nasci é Minas Gerais. O lugar onde eu nasci é Pernambuco. Então, eu me identifico a partir da província onde eu nasci. Vejam que interessante. Então, como e a partir de que vai ser construída a nação brasileira? A autora do texto vai falar sobre os ilustrados brasileiros que começam a servir na corte portuguesa. Então, na verdade, a corte portuguesa, quando ela chega ao Brasil, ela vai formar um aparelho administrativo completamente novo. Vai formar um aparelho burocrático para governar um grande império. A partir desse momento, o Brasil não é mais colônia para extrair os recursos minerais. É uma colônia de colonizar, de enraizar nela, de construir um sistema político e econômico.
Então, a corte brasileira, a corte portuguesa no Brasil, na verdade, ela vai reunir para construir esse aparelho administrativo tanto os portugueses que vão vir junto com a corte, como também os portugueses nascidos na colônia, ou como nós podemos vê-los como brasileiros, aqueles portugueses para os estrangeiros e para si pernambucanos, baianos, paulistas. Eles vão vir nessa corte e vão começar a trabalhar para a construção desse grande império. Eles vão assumir essa ideologia do Império Nacional. Lembram também que a gente está falando do século XIX. É um momento de ascensão nacionalista na Europa. Só que olha só que interessante, na Europa, o nacionalismo ele é voltado para as raízes, para a história, para muitas vezes a Idade Média. No Brasil, nós não temos tudo isso. Aliás, em nenhuma colônia da América nós não temos isso. Então, como vai ser formado esse nacionalismo colonial, de construção de um Estado americano, na América do Sul, que não tem aquele passado europeu? É um processo complicadíssimo. E por trás desse processo no Brasil, estavam aqueles intelectuais nascidos no Brasil, mas que vão se integrar à corte portuguesa e eles vão encarnar essa ideia de um grande império. Na verdade, a corte portuguesa ela vai trazer para o Brasil essa ideia de um Estado nacional. Essa ideia de Estado nacional vai vir de cima. E as pessoas que vão trabalhar no aparelho administrativo, eles vão querer implantar essa ideia para os outros brasileiros, aqueles brasileiros que ainda estão se vendo, estão se identificando a partir dos seus interesses localistas. A ideia de Estado Nacional ela vai se sobrepor aos interesses localistas somente na segunda metade do século XIX no Brasil, na verdade. Então, quando a gente vai trabalhar o primeiro reinado, a gente vai ver que nós sempre vamos ter essa relação entre os portugueses, o Partido Português Conservador, o Partido Liberal, o Partido Brasileiro, o Partido que está promovendo interesses localistas também. Por isso, quando a gente fala sobre o nacionalismo, no Brasil, a gente vê que é um processo bastante complicado. Então, a participação dos ilustrados brasileiros na administração pública portuguesa é um fenômeno característico e muito peculiar às classes dominantes da sociedade colonial. Nós não temos isso, por exemplo, na América Espanhola. E também, gente, nós não podemos subestimar o papel do elitismo burocrático na sociedade colonial, pois também explica uma íntima colaboração entre classes dominantes nativas e administração pública portuguesa, que naquele momento vive a sua fase máxima com vinda da corte e fundação de um novo império. Quer dizer, os grandes burocratas, os grandes administradores, eles se identificam. Então, se eu participo desse aparelho administrativo, não importa mais se eu nasci no Brasil ou se eu vim do Portugal naquele momento. Eles têm aquela sensação, aquele elitismo burocrático. Nós somos as pessoas que estamos construindo esse novo império. E, gente, muitos dessas pessoas, eles ficaram no Brasil, mesmo quando Dom João VI foi embora. Então, a ideia do império, ela vem, de certo modo, dessa elite e desses burocratas que se reconhecem, que surgem, que se unem a partir da vinda do corte para o Brasil. Essa é a ideia principal do texto. A ideia principal do texto, em poucas palavras, vamos definir em poucas palavras, primeiro, no momento da independência, aquele grito da Ipiranga,
o Brasil não se sentia e não se considerava uma nação. O processo de independência é um processo longo e dolorido. E esse processo começa com a vinda da corte em 1808, certo? O segundo momento, o Portugal, no momento quando ele se torna interiorizado, esse Portugal, ele se sente prejudicado com essa situação e ele quer a volta ele quer voltar a ser o centro político. E a partir desse desejo dos portugueses voltar ao centro político, esse centro político ele não desloca mais para Portugal, mas ele acaba se separando em dois centros políticos. Agora nós temos o Império Português e nós temos a partir desse momento o Império Brasileiro, aquele império que foi formado do ponto de vista administrativo e burocrático pela corte portuguesa, certo? Mais uma questão muito importante, o fato da corte portuguesa vir para o Brasil e não fazer distinção entre os burocratas brasileiros e portugueses fez com que os nascidos no Brasil integraram a esse aparelho administrativo de um grande império que estava surgindo naquele momento, estava se confeccionando naquele momento. E justamente essas pessoas, por aceitar a ideia de Estado Nacional, eles vão para frente politicamente, eles vão construir esse nacionalismo, essa grande nação brasileira, eles vão centralizar, eles vão tentar com que os interesses locais se tornassem secundários para todos os brasileiros. Para que, mais importante, para ser brasileiro, seria, por exemplo, mais importante do que ser pernambucano, ou do que ser baiano, do que ser paulista. Essa é a ideia principal desse texto. Tá certo, gente? O texto, As Peças de um Mosaico, vai analisar as palavras país, pátria e nação a partir das fontes do início do século XIX, que também é uma questão bastante interessante. O que é país para aquele que nasceu no Brasil, em Portugal ou talvez em Pernambuco? O que ele vê como sua própria pátria? E a qual nação que ele se considera pertencente? Então, a partir desse texto, a gente vai ver que mesmo quando as pessoas estão, aqueles ativistas que lutam pela independência do Brasil, eles muitas vezes designam a sua própria nação como portuguesas. E a independência do Brasil, eles veem como independência política e não como soberania nacional brasileira, por exemplo. E também quando ele vai falar sobre a pátria para ele, o local onde ele nasceu, ele identifica justamente como sua própria província, como local, os interesses localistas da província dele, para ele são mais importantes. Essa relação, por exemplo, da província da Bahia ou da província de Pernambuco com o Rio de Janeiro ou com Lisboa, eles estão em primeiro lugar. E a vontade das várias rebeliões, por exemplo, era igualar a situação política e econômica de uma ou de outra província em relação com o capital Rio de Janeiro, em relação com o centro econômico e político. Então, o segundo texto, ele vai trabalhar também essa questão de momento complexo de construção de nacionalidade brasileira. A vantagem desse texto é que ele vai trabalhar com uma grande quantidade de fontes. Eu até sinto pena que a gente não está numa sala de aula nesse momento. Seria muito bom pegar e ler alguns pedaços desse texto, nós todo mundo juntos, e ficar discutindo por que num texto de um homem nascido na Bahia, que está exigindo a independência
em algum momento de revolta do Estado, ele vai chamar de todas as pessoas que moram lá de portuguesas, por exemplo. Seria uma discussão muito interessante, mas a gente não pode fazer, infelizmente. Mas então, eu acho que eu vou ficando por aí. Se vocês tiverem algumas perguntas, vocês façam. Eu vou ficar online a partir das 7 horas, vou mandar o link para vocês. Quem quiser entrar, façam suas perguntas e respondem a questão. Respondem a partir dos textos. Vocês podem fazer uma pesquisa na internet e me perguntam também, tá bom? Uma questão eu acredito que vai ser mais fácil. Eu também imagino que vocês têm outras matérias e todo mundo está dando trabalhos para vocês. Como a gente não consegue ter um diálogo com vocês, a gente quer ter esse diálogo através dos trabalhos. Na verdade, gente, eu queria que vocês vissem esses trabalhos não como a minha vontade de criticar vocês ou ver como vocês são errados. É o meu modo de promover o diálogo, para ver o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam da minha aula, para acrescentar mais ou para mudar alguma coisa, talvez. Vocês entendem? Então, esses trabalhos são importantes justamente por causa disso. Então, vou ficando por aí, gente. Até a próxima aula. E perguntam.